Irmãos, abram suas Bíblias. A ideia era dar uma avançada, mas tem um texto aqui que vocês vão se lembrar dele e vale a pena a gente passar nessa oração de Moisés. Está em Números 14, o verso 13 a 19. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. É Moisés falando com Deus, tá? Se matares este povo como um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Aí o 19: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Meus irmãos, aqui é um texto maravilhoso. Agora deixa eu falar uma coisa com os irmãos. A gente estava esses dias conversando, eu nem lembro com quem. Hoje nós temos diversas versões das Escrituras Sagradas. E quando adquirir uma, se você tiver dúvida, não compre por ser Bíblia apenas. Se tem dúvida, procure alguém que tenha um pouco mais de experiência para adquirir o seu exemplar da Bíblia. Tá? Nem todos, tá? Tem muitos exemplares bons, a grande maioria, mas existem exemplares tendenciosos mesmos, tá? Isso aí é fato. Quando, meus irmãos, então eu estava passando aqui em Números, e eu passei por esse texto aí de capítulo 14, senti a necessidade realmente de expor o texto, para a gente hoje olhar um pouco para ele, mirar o olhar nesse texto, porque fala de oração, e uma oração que eu não queria deixar de chamar a nossa atenção para essa oração de Moisés, depois de tantas outras que ele já orou. Essa intercessão, essa oração que Moisés faz aqui nesse texto, tá? Que nós lemos, ela vai acontecer logo depois que Deus ordena a Moisés, no capítulo 13, a enviar 12 espias à terra lá de Canaã. Moisés é bem claro com aqueles 12 espias, líderes das tribos, e eles precisavam colher informações. Tá? O fato de Deus cuidar, né, e ser o provedor de todas as coisas não tira o quê? A responsabilidade humana. As pessoas muitas vezes colocam os extremos. Se Deus é o provedor de tudo, eu não tenho responsabilidade. Se Deus me salvou, estou salvo, eu não tenho mais. Não, há responsabilidade humana presente nessa relação com Deus. Então eles precisavam sim se preparar para olhar aquela terra, vistoriar como bom exército, trazer as informações, mas saber que quem estava conduzindo eles era Deus eterno, o Deus que fez pacto com eles de levá-los à terra de Canaã. Está lá no capítulo 3, a gente vê isso. Eles tinham que ver as fortificações, os relevos, a produção, as pessoas. Eles voltam, né, trazendo todas essas informações, e eles voltam depois de 40 dias. Capítulo 13 começa falando dessa história, né? Mas eles falam que é impossível. E aí eles passam 40 dias e eles voltam. E aí, diante de Moisés, diante do relatório, 10 deles trazem um relatório, confiram algumas coisas, mas no final eles vão falar que a terra é muito militarizada, está muito forte, as pessoas, os soldados lá são fortes, ela é muito equipada com equipamento de guerra, e os homens são homens gigantes, né?
E aí, meus irmãos, o que acontece? Desanima. O texto fala disso aí mesmo. O povo cai em desânimo e aí começa um choro. Lembra que nós estamos falando de um grupo de mais de 2 milhões de pessoas? E começa um choro, um coro de choro, né? Começa o capítulo 14 falando desse lamento, que eles estavam falando que é impossível conquistar aquela terra, não dá, e eles começam a lamentar, lamento triste. Eles acham que vão ser derrotados, estão ali, saíram do Egito, vão ser derrotados e mortos, não vão poder entrar na terra. Para que tanto esforço? Essa é a ideia que eles recebem daqueles informantes. Lembrar que eram 12. A gente lembra bem que apenas Josué e Caleb, eles fortaleceram, não vamos porque Deus vai conduzir-nos nessa vitória. Mas os outros trouxeram uma notícia desanimadora. O problema da notícia desanimadora não é porque isso era uma verdade, era uma mentira. Não, era uma verdade. Mas eles precisavam o quê? Olhar para quem? Para Deus. Para Deus. Meus irmãos, eles conviveram com o Deus que os tirou do Egito, fez todos aqueles milagres, sabiam disso, todos eles. Eles viram o mar se abrir, os egípcios, o exército egípcio sendo derrotado. Eles tinham muitas testemunhas, eles citam isso, eles falam, né? Moisés vai falar isso na própria oração, que a fama de Deus correu o mundo todo naqueles dias. Quando vocês virem, né, aqui no texto, Josué conduzindo a entrada lá em Jericó, aquele momento que eles vão fazer. Aliás, ele manda também um grupo na frente, esse grupo quando entra lá, ele combina com Raabe, que ela protegesse, né, ela fosse fiel. Então é interessante que ela ouve falar, ela já cita, que ela ouviu falar do Deus que traz esse povo. É algo fora do normal. Por isso que Moisés fala aqui, Deus que anda, está presente, cuidando do povo o tempo todo, seja por uma nuvem durante o dia, seja por uma coluna de fogo durante a noite. Isso, meus irmãos, é algo fora do normal, é sobrenatural, e esses homens voltam. Não vamos conseguir. Eles são líderes. O líder não é para animar o povo numa coisa impossível, só para ele, né, por vontade dele. Não. Quando se trata de um líder cristão, ele precisa olhar para as Escrituras e conduzir o povo. É isso que eles tinham. O que eles tinham de Escritura? Eles tinham de Escritura o que o próprio Deus fez na frente deles, os milagres que Deus fez na frente deles. Josué e Caleb, então, os dois que não desanimaram, tentam reanimar o povo, mas o que acontece? O próprio povo ameaça apedrejá-los. Que vai, não sei o quê, deve ser mais ou menos assim, né? E Deus, nessa hora, Deus se manifesta, Deus aparece e Deus impede isso. E Deus fala, vou destruir esse povo e vou fazer uma nova nação. De novo Deus fala, né? Através e a partir de Moisés. E aí que Moisés, no verso 12, ora então ao Senhor. Ele começa a sua oração. E aí a gente vai perceber que é o que Moisés vem fazendo o tempo todo, orando a Deus. Meus irmãos, a gente vai pegando esses textos dessa forma como nós estamos pegando. Eu fui percebendo como que Moisés era um homem piedoso, de oração, de intercessão. Ele realmente, o coração dele estava inclinado a amar aquele povo e a sua missão que Deus deu. Ele chora pelo povo, ele se entrega pelo povo. Ele vai, nos versos 13 até o 16, a partir do 12 na verdade, mas ele, especialmente na 12, Deus vai ferir o povo, mas do 13 até o 16, ele vai manifestar primeiro o seu cuidado com o nome de Deus. É isso que ele está mostrando aí. É o cuidado dele com o nome de Deus. Talvez, meus irmãos, uma linguagem bem comum para nós, é o que nós devemos, como nós devemos nos comportar como filhos de Deus. Uma linguagem bem simples, é como nós vivemos como servos de Deus. Então nós falamos que eu principalmente, nos meto em todas as lojas aqui, muitas lojas, até a loja que fornece para a igreja algumas coisas, mas eles sabem que eu sou pastor. E como que nós nos apresentamos? Porque lá por trás, né, de uma certa forma, quem que eles vão querer olhar? É o Deus dessa igreja, é o Deus desse povo. Esse povo é assim,
essa pessoa é assim, provavelmente seu Deus é assim. Alguns julgamentos vão ser dessa forma. Pode chegar nesse tipo. E tenha cuidado com o nome de Deus. E ele está falando para o próprio Deus, é o nome do Senhor. Deus sabe disso. Tudo isso aqui Deus sabe. E Deus não tem problema com o nome dele. Ele é o Criador de todas as coisas, dos homens e de todas as pessoas. Então ele expressa o que vai se passar na mente das pessoas, do povo que conhecia a fama de Deus. E Moisés quer dizer o seguinte: ó, Senhor, o Senhor não é um Deus qualquer. A gente já aprendeu que o Senhor não é um Deus como aqueles deuses pagãos lá do Egito. O Senhor não é um Deus como o Deus cananeu. O Senhor é um Deus diferente. Porque nós vimos, então Moisés está orando a Deus nesse formato. Ele diz no verso 16 assim, ó: eles vão dizer que o Senhor não conseguiu levá-los até a terra que prometeu, então o Senhor matou eles no deserto. E Moisés está traduzindo o coração, o sentimento, o pensamento do povo. Se o povo judeu já está falando que vão morrer, vão passar daqui, imagina as nações. E aí a ideia é o seguinte: ele quer dizer que os egípcios, por exemplo, que viram tudo aquilo ali, iriam falar o seguinte, eles iam começar a rir, falar: aquele povo, sabe aquele povo que saiu há 2 anos atrás daqui, morreram todos no deserto. Deus não conseguiu levá-los até onde queria. Ou seja, Deus é um Deus limitado. É isso que Moisés está falando. Mas nós precisamos preocupar com a reputação de Deus? Não, com a reputação de Deus não. É com a nossa. É a nossa reputação. Nunca ninguém vai mudar a reputação de Deus. Mas a nossa sim. O que Deus está trabalhando aqui, na verdade, formando em Moisés, é um caráter mesmo, um entendimento muito claro de quem é Deus e como ele deve ser servido, e como ele quer ser servido. Quando Moisés declara quem é Deus e fala: olha, Senhor, o Senhor nos fez tudo isso aí, eles vão falar isso. O Senhor está dizendo o seguinte: olha, nós devemos ter esse cuidado, Deus. Porque as pessoas podem falar muitas coisas de Jesus a partir de um olhar para mim, boas ou más. E nesse aspecto, a nossa oração precisa fazer coro com a oração de Moisés. Essa oração em que nós oramos, nos colocando diante de Deus numa atitude de reconhecimento de que as nossas ações erradas, os nossos pecados, a nossa má conduta não condiz com a vida de um servo do Deus Santo e perfeito. Aliás, o Senhor Jesus, lá na oração de Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, ele vai ensinar a orar, e ele fala que na oração, quando quer aprender a orar, então diga, né: santificado seja o teu nome. Nós podemos santificar Deus mais? Não, nós não podemos. É um reconhecimento do Deus Santo, é um entendimento claro de que nós fazemos parte do reino íntimo do Deus Santo. Então, no nosso viver, nas nossas expressões, no nosso testemunho, nas nossas orações, de fato nós engrandecemos e louvamos a Deus. Ao pedir a Deus que tenha força engrandecida, que ele fala assim, dobrada, como se fosse Deus: retoma tuas forças, ó Deus, no verso 17. Ele está falando, na verdade, que Deus tem poder para ajudar-nos. Senhor, o Senhor tem poder então para ajudar-nos. Nós sabemos disso. Adquire, retoma as tuas forças em nosso favor. O Senhor é poderoso, então age em nosso favor. Conduz esse povo, em outras palavras, até que ele chegar nesse ponto, para que Deus tivesse força engrandecida, poder para ajudá-los. Quando Moisés fala assim, ele se engrandeça, no seu poder. Lá nos versos anteriores, 15 e 16, ele vai usar expressões que, eles vão falar que o Senhor é um Deus limitado, que é um Deus incapaz, que é um Deus que não consegue. Mas o Senhor não é isso. Então é como mais ou menos assim: toma, Senhor, posse do poder que o Senhor tem em nosso favor. Na oração dele, o Senhor é poderoso, então age em nosso favor. O Senhor não é um Deus fraco.
E aí no verso 18 ele vai dizer que nesse poder de Deus se mostra, por exemplo, longânimo. Aí é o contraste, meus irmãos. Lembra que nós um tempo atrás falamos que os deuses cananeus e os deuses exigiam, né, que as pessoas levassem salvas, né, de fruta, de uma porção de oferendas para eles. Eles exigiam do povo uma porção de coisa. E o nosso Deus fez o quê? Ele nos dá. Nosso Deus nos dá. Nos dá vida, nos dá sustentação. Nosso Deus é diferente. Ele é longânimo no aspecto que ele não se ira ao ponto de exterminar, ainda que pudesse terminar a sua criação. Deus é longânimo. A palavra de Deus, no Novo Testamento, vai trabalhar isso como parte do atributo de Deus, longanimidade, um ânimo que permite que Ele prossiga com seu cuidado para conosco, até o tempo que Ele determinou. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, e se não fosse a misericórdia de Deus, estávamos consumidos. Moisés ora, falando que essas palavras são as próprias palavras de Deus. Ele está trazendo a referência que Deus já tinha dito que Ele era. Moisés está só lembrando. O Senhor disse que é longânimo, que é misericordioso, é perdoador das iniquidades, das transgressões. Ai de nós se Deus não fosse tudo isso. Que é justo ao condenar o culpado. Então Deus não é um Deus injusto. Ele está se valendo dessa prerrogativa, dos atributos de Deus, para que Deus então conduza o povo com graça e misericórdia, que Ele é misericordioso, e não destrua aquele povo ali antes de entrar em Canaã. E ele termina falando no verso 18 que Deus, ele apresenta, ele mostra as consequências, o resultado destrutivo do pecado na terceira e quarta geração. Isso não contradiz a Bíblia. A Bíblia vai falar, lá em Ezequiel principalmente, que cada pessoa é culpada pelo seu pecado. Então é a responsabilidade pessoal diante de Deus. Por exemplo, eu e Valéria somos casados, mas eu não sou responsável pela alma dela, por sua salvação. Ela responde diante de Deus. E qual é a minha responsabilidade, a dela? Sim, cuidar um do outro. Eu como marido, pastor, eu preciso cuidar dela no sentido de pastoreio. Mas diante de Deus eu não respondo, né? Como diz em relação aos nossos filhos, né? Filho de peixe, nesse caso não é peixinho. Cada um responde de Deus. Ezequiel fala isso, mas aqui Deus não está falando que por causa do pecado do pai, os filhos vão pagar esses pecados que os pais cometeram. Não. A ideia, meus irmãos, é mais de uma consequência que o pecado traz até a terceira e quarta geração como um ensino. É quase que didático. Lembra que eu preguei? Eu acho que eu preguei aqui na igreja, a gente preguei em lugares diferentes, mas eu acho que eu peguei essa mensagem baseada, eu contei uma história de dois homens americanos, porque os americanos eles trabalham muito essas questões históricas, né? Um desses homens, que eu não me lembro o nome agora, eu tenho anotado, ele foi mau, em 1700 e pouco. Ele foi mau, um homem mau, um homem que não se importava com a lei de Deus, nitidamente, isso ficou descrito historicamente. Tá? Ele não amava a sua família, não cuidava bem de sua família, não chamado para ir à igreja, ele xingava, bebia, foi preso. E meus irmãos, finalizando a história, ela tem os meios aí. Em 2015, que foi feita a última pesquisa de gasto, o governo do estado, dos Estados Unidos, ainda gastava milhões com essa família. Porque tinham pessoas que eram internadas, eram presas, davam trabalho para o Estado, a descendência. E aí se pega, aí eu lembro que eu comparei com a descendência de Jonathan Edwards, saiu quase presidente da República. Tudo cristão. Advogados, pastores, uma quantidade imensa. Pessoas que deram lucro para o Estado, para o país. Eu estou só mostrando isso, como que é terrível, né? As pessoas viverem longe de Deus e a consequência que fica como herança para os outros. Portanto, é importante que a nossa família ame a Deus e nossos filhos aprendam a amar a Deus. Nós batemos isso aqui na igreja dia e noite quando nós nos encontramos.
Nossos filhos precisam aprender a temer, se ajoelhar diante do Senhor. Eles precisam aprender que eles são pecadores, precisam se arrepender dos seus pecados. Porque as próximas gerações vão ser gerações abençoadoras. O Salmo 78 descreve muito bem isso. Falarei à minha próxima geração, para que as vindouras ouçam do Senhor e aprendam do Senhor. Tá bom. Ele encerra em oração, apelando a Deus por perdão. Depois de falar tudo isso, no verso 19, ele pede perdão a Deus. O Senhor, perdoa então. Ele descreveu como Deus é, baseado naquilo que de fato o Senhor é, o Deus que perdoa, o Deus que ama, na verdade. Porque Deus é diferente dos outros deuses. Deus perdoou, meus irmãos, o povo, tá? Se eu estou encerrando aqui no li, no verso 20, Deus perdoou, olha que coisa maravilhosa, né? Perdoou o povo, ele infligiu duas ações como consequência, por causa disso que eles fizeram. Olha como que Deus não passa desapercebido. A geração daqueles que saíram do Egito, todos aqueles que viram esses milagres de Deus, tá? Deus fala isso aí, e duvidaram nesse contexto aí, não vão entrar em Canaã. É aqui que é decretado a não entrada desse povo em Canaã, de fato, logo no começo da entrada deles, por causa de duvidarem de Deus. Esse é um. Josué e Caleb dessa geração puderam entrar, mas os outros não. Aqueles 10 espias que trouxeram aquelas notícias, que duvidaram de Deus, pela informação que deram, eles foram mortos por praga, no verso 37. Eles morreram. Eu quero só ler as lições que eu tentei extrair para nós, a gente orar. Lembremos que planos de redenção de Deus independem do homem. A redenção de Deus sempre vai continuar, faça o homem seja obediente ou não. Deus os usa, os homens, na sua soberania. Por outro lado, toda desobediência traz consequência também. Então Deus vai continuar seu plano. Nós não mudamos os planos de Deus. Arrependimento e perdão devem ser marcas presentes na vida de um cristão autêntico. Nunca esqueçam disso, meus irmãos. Arrepender-se e também perdoar. Esta revisão precisa ser constante nas nossas vidas. Pecados não confessados produzem males que afetam as próximas gerações. Deus não é como Deus de pessoas. Ele é justo, ele é perdoador, ele ouve e cuida daqueles que o buscam em arrependimento. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, ele nos ama. Portanto, nós somos verdadeiramente protegidos por ele. Eu estou deixando isso porque quando nós oramos a Deus, é esse Deus que nós oramos. Não existe outro Deus, é o mesmo Deus. E ele nos ama. E ele ouve a nossa oração. E quando orarmos, oremos de acordo com como de fato Deus, né, é. E Moisés sabia disso. Que ele ora pelo que ele conhecia de Deus, pelo que Deus falou com ele.